Olá, povo de Deus, paz seja convosco, que a bênção de Deus alcance sua vida e a vida de sua família. Estamos dando início a mais uma mentoria bíblica e espiritual aqui no nosso canal no YouTube. E desde já eu quero agradecer o carinho que todos têm tido para conosco aqui em nosso canal, se inscrevendo, participando, compartilhando. Eu agradeço de coração o carinho imenso que eu tenho recebido de muita gente por toda a nossa nação. Você que ainda não é inscrito em meu canal, você pode também fazer parte da corrente do bem, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o like e compartilhando este e outros vídeos deste canal. Nós estamos com uma mentoria sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Já falamos aí algumas fundamentações concernentes a isto. Falamos sobre o que é Cristologia, a doutrina e disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da obra de Cristo. Falamos sobre o primeiro aspecto, a pessoa de Cristo. O segundo, a humanidade de Cristo. O terceiro, a divindade de Cristo. E hoje vamos falar sobre o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Primeiramente, quando falamos sobre Jesus Cristo, estamos falando não simplesmente de um homem, mas do Deus poderoso. Jesus, ele é o verbo pré-existente de Deus, sendo filho, sendo o Cordeiro de Deus, o Salvador da humanidade. Ele tem pré-requisitos que lhe reconhecem como Deus. Ele responde à indagação de Filipe. Eu acho que esta é uma das respostas mais contundentes e relevantes da Bíblia Sagrada no que diz respeito à divindade de Jesus, e nós já estudamos sobre isto na aula passada. Filipe olha para ele e diz: Tu és o Deus? Ele diz: Filipe, quem me vê, vê ao Pai. Então, Jesus é Deus. Na aula passada nós falamos sobre isto. Porém, hoje vamos falar sobre o caráter deste Jesus Cristo. O estudo sobre o caráter de Jesus Cristo se reveste de grande importância pelo fato de colocar em relevo tudo aquilo que ele afirmou ser, além de elevar a sua ética bem acima de todos os demais homens que já pisaram nesta terra. O caráter é o cartão postal. O caráter é a primeira representatividade do sujeito. O caráter de Jesus Cristo é inconfundível. O caráter de Jesus Cristo é incomparável. A ética e a moral de Cristo eram tão elevadas que até os pensadores ímpios a reconheceram. O que falar sobre Pécaut, um célebre infiel francês, reconheceu a pureza moral de Jesus Cristo e o seu caráter, dizendo: o caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro grande homem da antiguidade. Nenhum outro foi tão meigo, tão humilde e tão bondoso como ele. Em espírito, Jesus Cristo viveu na casa de seu Pai Celestial. Sua vida moral está totalmente impregnada, inoculada em Deus. Portanto, o caráter puro e santo de Jesus Cristo, demonstrado nos evangelhos, apenas confirmam a sua superioridade ética e moral bem acima dos demais fundadores da religião. De acordo com o grande estudioso cristão Negobor, a ética do cristianismo é incomparavelmente superior à ética das demais religiões.
A Bíblia comprova o caráter puro de Jesus Cristo, dizendo: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. O apóstolo Pedro, que conviveu por 3 anos e meio com Jesus Cristo, deu o seu testemunho do caráter puro e santo de Jesus, dizendo: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2, 21 a 25. Veja como Pedro ele traz uma descrição bastante pontual, diretiva, convicta, relevante do caráter ilibado e intocável de Jesus Cristo. Ele finaliza que este Jesus, ele é o pastor e bispo da nossa alma. Então Jesus Cristo, ele possuía um caráter incomparável. Paulo, ele fala para a igreja de Corinto: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que possamos nos espelhar no caráter de Cristo, que possamos vivenciar, experienciar aquilo que Jesus representou, representa e representará para nós. Fique com esta dica na mentoria bíblica espiritual de hoje, quando estamos falando sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, e hoje o caráter de Jesus Cristo. Se você tem uma sugestão, uma pergunta, uma crítica, envia no e-mail e nós estaremos dando uma observada e, por fim, comentaremos aqui em nosso canal. Fiquem na paz, que Deus te abençoe e até quinta-feira com mais uma mentoria bíblica espiritual, dando continuidade ao tema Cristologia, a doutrina de Cristo. Paz seja convosco.